Opa, no primeiro swing, home run! É o segundo home run da equipe dos Rockies. De bolas de três do Klay Thompson nos playoffs de 2016, o recorde da história da pós-temporada 98. Que gravada sensacional do LeBron James! Voou na lateral do garrafão para uma enterrada fantástica. E aí vem passe longo pra entrada da endzone. Tchaca na buchaca, é touchdown, Shane Vereen! Meu nome é Gabriela Ventura, eu tenho 29 anos, eu trabalho na ESPN desde os 21 e eu sempre tive de alguma forma ligada com as transmissões de esportes americanos, inicialmente com a NFL e com o beisebol, a MLB, e mais recentemente, de uns 2, 3 anos pra cá, com a NBA. Meu nome é José Renato Ambrosio, eu tenho 29 anos, sou repórter da ESPN hoje, mas trabalho já na área no jornalismo desde 2008 e aqui na ESPN especificamente há 8 anos. Meu nome é Paulo Antunes, eu tenho 38 anos, eu estou na profissão desde 2002, estou aqui nos canais ESPN desde 2006, morei 18 anos nos Estados Unidos. Comento os esportes americanos, né, Major League Baseball e a NFL. Basicamente, adquiri todo o meu conhecimento morando lá, crescendo lá. Meu nome é Everaldo Marques, eu tenho 38 anos, sou narrador dos canais ESPN desde 2005. Eu sou Otávio Neto, eu tenho 27 anos, sou narrador dos canais Esporte Interativo. Meu nome é Pedro Pinto, eu tenho 26 anos, sou comentarista também aqui dos canais Esporte Interativo de futebol americano. Meu nome é Cadu Cortez, na verdade é Carlos Eduardo, mas Cadu Cortez acabou virando um nome de guerra. Tenho 36 anos, trabalho já com jornalismo, com rádio, TV, já tem 11, 12 anos aí. E agora estou no Fox Sports, vai fazer 3 anos, e na TV Cultura vai fazer 5 anos já. Olá, eu sou o Thiago Alves, tenho 32 anos, eu sou narrador e comentarista de esportes aqui dos canais Fox Sports. Como eu sempre gostei de vários esportes, eu me identificava com muitos esportes, então eu falei, eu posso explorar também essa parte de esportes americanos e de acompanhar muita coisa. Comecei a estudar e aí quando até teve a chance aqui nos canais Fox Sports de transmitirmos a MLB, eu já me prontifiquei logo de cara, falei, eu posso comentar, eu assisto bastante, então eu posso falar disso, porque, isso que eu falei, eu sempre fui um cara muito curioso. Os esportes americanos surgiram por gostar mesmo, por um gosto pessoal, por falar inglês bem, desde sempre, e por afinidade mesmo, de me dar bem com as pessoas, das oportunidades surgirem, das reportagens, e acabei migrando para isso, e em especial no meu caso, a NBA. Obrigado. Thank you. Palavras do LeBron James nessa noite histórica, foram só 20 minutos, 7 pontos, 8 assistências. O reencontro de LeBron com o Miami Heat aconteceu no Brasil. Sempre fui um cara que acompanhei, eu sempre gostei mais, na verdade, de NBA do que de NFL, desde moleque. E aí, quando eu passei a transmitir a NFL, eu fiquei completamente apaixonado. Eu fui criado nos Estados Unidos, dos 3 aos 11 anos de idade. Então, meu primeiro contato com o esporte americano foi com uns 3 anos. Eu conheci basquete, conheci o beisebol, conheci o futebol americano. Acompanho os 3 esportes, assim, religiosamente, mas minha grande paixão mesmo é o futebol americano. Perguntaram pra gente assim, se aventou-se a possibilidade de fazer beisebol, e nenhum narrador topou. E aí eu falei assim, quem quer fazer? Eu quero fazer. Você sabe? Sei, e não sabia. E eu fui estudar, em 20, 30 dias eu tive que estudar muito para poder saber o básico do básico e enfrentar muito preconceito daqueles que já estão, de colegas de outras emissoras, de internautas, de telespectadores, e que não recebiam bem um cara que vinha de fora. Vamos ver, a pancada do Joe Panik. Vamos ter tentativa de corrida, vai correr e vai anotar corrida para o San Francisco Giants. 2 jogadores eliminados, 4-3 para os Giants. Virou. Eu tive a oportunidade já de fazer finais de NBA, Super Bowl, Global Games no Rio de Janeiro. E os americanos, em geral, não só respeitam muito mais, mas a gente percebe que quando eles encontram uma outra mulher, eles ficam mais... eu não quero dizer contentes, mas eles gostam de ver que é um ambiente na ESPN do Brasil mais aberto, que dá oportunidade de um jeito diferente e que não me enxerga como uma mulher produtora, e sim uma produtora e pronto.
independente de gênero. E a gente percebe que lá existem muito mais mulheres fazendo cargos que aqui são exclusivamente masculinos. A gente vê muito nos Estados Unidos mulher fazendo câmera, carregando cabo, enrolando cabo, operando áudio. Isso é uma coisa que aqui não é nem só no esporte, mas em qualquer meio de imprensa você não vê. Tá no ar. Estamos de volta, meus amigos dos canais ESPN. Os Patriots desde 2000 lideram a NFL. A minha primeira função pré-jogo é ter certeza de que o narrador recebeu todas as informações de estatística, de escalação, do que ele precisa, enfim, para fazer a narração do jogo. Como produtor, a gente normalmente é o principal contato dessa rede de comunicação que a ESPN tem no mundo, partindo da matriz nos Estados Unidos. Eu vou muito atrás das histórias de vida, das histórias pessoais, das curiosidades, de saber algum fato da cidade e de sentir um pouco o clima. Como a minha figura é de aparecer na quadra com as pessoas em volta, jogadores aquecendo, acho que pelo menos essa primeira entrada e esse começo de pré-jogo e começo de jogo é tentar passar um pouquinho do ambiente e de alguma história pessoal que vai estar em jogo naquela noite. Eu faço muito estudo, não só aqui na TV quando eu chego, mas de casa também. Buscar informações na internet, sejam estatísticas, histórico de jogador, histórico da comissão técnica, histórico da equipe, do confronto entre os dois times que estão em jogo, a situação atual da temporada, projeções para a temporada e o mais importante, tape de jogo, tape das duas equipes. O nosso pré-jogo da temporada aqui, né? Sim, preparamos aqui todo o material, todo um alfarrábio, páginas e mais páginas aqui para a transmissão. Eu e o Thiago, por exemplo, a gente assina a MLB TV, a gente tenta ver pelo menos um jogo do time que a gente vai narrar durante a semana. Às vezes é um jogo da série, às vezes não é. Eu tento acompanhar os sites todos aqui do Brasil que estão falando sobre beisebol, alguns de fora, os próprios sites que tem da MLB. Eu tento ver TV, algumas coisas que tem em YouTube para ver notícias, ouvir rádio, até para pegar o inglês. No caso da NFL, eu estudo em média de 5 a 6 horas antes de cada jogo. Hoje eu costumo dizer que você só vai para uma transmissão mal informada se você for preguiçoso, porque a internet está aí, com sites, com jornais, com possibilidade de ouvir podcasts específicos dos times. As redes sociais ajudam bastante também a coletar informação, então eu fico de 5 a 6 horas estudando antes de cada transmissão, porque não basta só eu colher essas informações, eu preciso organizá-las de uma forma que elas estejam acessíveis facilmente. Se a transmissão me der um gancho, eu preciso ter acesso rapidamente a essa informação para poder colocar no ar. Esse ponto seria o futebol de 55 jardas, ainda está longe para os Patriots. Garoppolo passa uma cobertura linda, bola, recepção acontece, Chris Hogan vai para a zona, touchdown! Touchdown, New England Patriots! Antigamente, eu chegava 3, 4 horas antes do jogo para me preparar. Hoje, com 1 hora de preparação, vendo alguns números, alguma coisa que eu possa colocar na transmissão, já é o suficiente para mim. Eu sei que no primeiro Monday Night, o Everaldo chega uns 2 dias antes, né, aqui na rede. Não é isso, Everaldo? Uns 2 dias antes, né, do primeiro Monday Night, né? Mas assim, a gente leva muito a sério a nossa preparação. Quando a gente entra no ar, é sempre bem descontraído, bem brincalhão, porque acho que aí que é o momento que a gente relaxa, porque antes do jogo a gente tá focado na preparação, né? Porque tem uma galera que acha que a gente chega, já começa a brincar, que é uma festa na redação antes do jogo, mas é justamente o oposto. Ele tá lá no computador dele, eu tô no meu, depois a gente entra no ar e aí a gente relaxa. O esporte americano, eles têm essa facilidade de trazer dados que você jamais imaginaria que seria possível de acessá-los, né? Quantas vezes, como esse jogador atua especificamente contra essa equipe no segundo quarto, ou como essa equipe atua em partidas à noite jogadas na segunda-feira. No futebol aqui no Brasil, não existe tanto, ou não existe nada, o hábito de estatística, de ficar de olho em números, de saber média de gols de um cara contra aquele time. E os americanos são muito baseados nisso, na preparação deles para todos os esportes que eles fazem, inclusive para o futebol. Fora isso, existe um chat que os americanos têm de informação em tempo real, de estatísticas em tempo real, conforme o jogo anda. E o Curry acabou de dar um passe para uma enterrada. Quantas vezes ele fez esse jogo? É sempre uma informação que vem em tempo real para a gente via ESPN dos Estados Unidos.
A gente recebe muita coisa da ESPN americana e também da NFL, não? Da NFL. São releases, cada time tem um release e são releases completos. Eu uso cada vez menos essas informações, porque eu já tenho 10 anos de transmissão de jogos, então eu já tenho uma boa base. Aqui você vê o ataque do Cardinals da temporada passada, né? Número 1 na NFL e primeira vez na história da liga que o time foi líder da NFL em jardas e 30,6 pontos por jogo, segunda melhor marca da NFL. Aliás, o Bruce Arians, né? Não, é preciso entender só a modalidade. Por exemplo, o futebol americano tem jogadas que duram 4, 5 segundos e depois 40 segundos de nada até o próximo lance. A TV americana se vira muito bem produzindo para tapar esse buraco com replays, com gráficos, com análises e tal. E você precisa entender que você precisa ter informação para preencher esse intervalo. Miga sua louca, onde é que você vai com essa bola, Will Davis? Touchdown, Kansas City! Um cuidado que a gente acaba tendo nessas transmissões todas com o narrador sendo não técnico demais, para não afastar o cara que não conhece, mas ele também não pode ficar explicando muito a partida, porque o cara que já conhece vai encher o saco, vai mudar para o SAP, vai tirar do canal, enfim, vai procurar alguma outra coisa para fazer. Então também tem um meio termo, principalmente com esses esportes que são um pouquinho mais difíceis, o beisebol, o futebol americano, de explicar, mas sem tratar o cara como uma criancinha, né? Tem que saber um meio termo de trazer uma informação, contextualizando de um jeito que todo mundo entenda, sem irritar o cara que já está num nível muito mais avançado com o esporte. Desde que a gente começou, a gente sempre foi instruído a falar com um cara que não entende absolutamente nada do futebol americano, né? Então, coisa que a gente falava em 2006, a gente ainda fala hoje, né? Muita coisa básica, explicando regras, explicando faltas e tudo mais. Mas, de novo, tem o cara que está nos acompanhando há 10 anos, ele não quer saber disso, que ele já está muito mais avançado, né? Então precisa ter um lado também que a gente explique detalhes, coisas novas, alguma coisinha que de repente o cara não conseguiu ver ao vivo, né? Algum replay interessante para o cara se interessar cada vez mais. Quando a gente começou em 2012, o nosso foco era mesmo ensinar as pessoas o que era o esporte, né? Para as pessoas, para a gente poder criar ali a nossa fanbase, criar ali as pessoas que estariam fidelizadas com os canais de esporte interativo e passariam a assistir a NFL junto com a gente, porque até então o público que a gente atingia era um público que não conhecia a NFL a fundo, não conhecia as regras do jogo, então era uma galera que estava tendo um primeiro contato com o jogo. Arizona Cardinals com Fitzgerald, sensacional! Tacleado na linha de 4 jardas! No ar acaba sendo uma mesma linguagem, só que eu faço uso tranquilamente, sem erro nenhum e sem medo nenhum de pedir uma licença, muitas vezes, para aqueles que estão acostumados. Então, você que já conhece os times, você que já sabe as regras, tenha calma, porque um dia você também não soube. Um dia você está sendo exatamente igual ao cara. Então, se você acha que está falando bobagem, está perguntando uma coisa que, nossa, como o cara é burro, não entende, como o narrador é burro, ou como entende. Cara, você um dia não nasceu sabendo. Faça a sua pergunta aí pela hashtag MLB no Fox Sports, que nós sempre fazemos uma transmissão aqui, tutorial, sempre pedindo essa licença aí àqueles que já acompanham há um certo tempo o beisebol, mas é fundamental para que novos amantes possam entender a dinâmica da partida, como é que funciona. Na Fox, a orientação a transmissão é para iniciantes. Então, quase todos os jogos a gente explica as regras básicas do beisebol. Não vou falar que é 100%, porque pode ser que tenha um jogo ou outro que está muito nervoso, muito tenso, não dê. A nossa intenção é trazer cada vez mais esse público e fazer com que ele se apaixone pelo esporte de uma forma meio que educativa mesmo. A gente educa o cara, ensina ele para ele criar o gosto pelo beisebol. Quando a bola bate na parte de cima do muro e volta, qual parte de cima? Depende. Se for acima da linha amarela, que tem uma linha, aí é home run, tem um limite ali. Então a gente tenta partir um pouco mais para a linha didática. Então a gente responde quase todos os jogos as perguntas básicas de como que é a eliminação, o que é essa corrida, o que é aquele placarzinho lá, aquele númerozinho, o que são aquelas bases preenchidas. Então a gente tem uma vertente muito mais explicativa do que uma vertente muito mais especializada.
run, Shin-Soo-Choo. Senhores passageiros, apertem os cintos, é o terceiro home run de Shin-Soo-Choo nessa temporada. A gente monta matérias para rodar no intervalo de um jogo de futebol inglês no final de semana. A gente não pode fazer essa matéria com o mesmo linguajar que a gente faz uma pro The Book. Muito boa noite, estamos começando mais uma edição do The Books on the Table. Aqui no The Book você tem voz, a torcida também opina. Fala galera, fala pro esporte. A gente tem que explicar de uma outra forma e para esse público a gente vende não um jogo, mas um espetáculo de entretenimento, digamos assim. Tem que mostrar como aquilo vai ser divertido de ver e não como, olha, esse cara tem 75 assistências por jogo, ele é bom. Isso para um cara que não acompanha não é muita referência. Não, eu acho que o jornalismo e o entretenimento tem que caminhar juntos, mas nunca a brincadeira, a descontração, a piada vai estar na frente do jogo. O que acontece no jogo é sempre mais importante, a gente está sempre focado nisso e deixa para fazer a piada, para fazer a brincadeira, no momento em que o jogo permita. As anteninhas de vinil detectaram a presença do inimigo, ele conectou com o Roman Awanai. Quem? Roman Awanai. Não é isso? É o quê? Rumawananui. E o que foi que eu disse? Rumawanai. Como é que é? Rumanawanui. E o que eu disse? Rumanawanai. O jogo é sempre mais importante. Eu sou jornalista 100% do tempo, então o foco na informação e naquilo que está acontecendo no jogo é o mais importante. E aí esse lado descontraído fica como um tempero para o momento em que o jogo permitir. Eu acho sim que entretenimento e jornalismo têm que ser trabalhados juntos quando você está numa transmissão. Principalmente porque o cara que está vendo o jogo não quer só saber de número, ele não quer só saber da parte chata. A pessoa busca esporte também para se divertir. Aniversário do Arnaldo também. Hoje é aniversário do Arnaldo Ribeiro. Chefe, beijo pra você, parabéns, se na saúde, tá? Marcela Rafael também, outra. Verdade. O pessoal gosta muito desse jeito descontraído de ser e eu acho que assim, é legal ver o jogo, é legal estar na intensidade do jogo, mas se o cara consegue sorrir, dar risada, até o cara que não tá entendendo nada, se ele tá dando risada, curtindo uma transmissão, ele não vai mudar de canal, né? Você não pode fazer um jornal esportivo da mesma maneira que você faz um jornal de economia. Tem sim que caminhar junto, mas também tem que ter muito cuidado na hora de dosar até onde pode ir a tua piada, até onde pode ir o seu entretenimento, justamente para não deixar de lado o jogo que tá rolando. Um dos papéis da produção, com alguma frequência, é entrar no ouvido do narrador ou do comentarista durante o jogo e falar, olha, o jogo tá rolando, para de papo. A minha primeira preocupação não é brincar. Claro que eu brinco muito e talvez seja um dos que mais brinque dentro de uma partida de NFL. Você não pode deixar de estar dentro da jogada. Então muitas vezes você pode estar brincando e perder um touchdown incrível, uma recepção histórica. E é touchdown New York Giants! Oh my God! Wow! What a catch, my friend! Isto é unbelievable! Odell Beckham, seu maravilhoso! Uma recepção espírita para dar a vitória nos segundos finais ao New York Football Giants! Vitória dos Big Blues! Eu procuro dosar um jogo, por exemplo, de sexta-feira às 11 da noite, cara. Então isso realmente depende muito do horário. Das 11 à meia-noite é jogo. Meia-noite começa a diminuir a quantidade de pessoas assistindo. Não tem como, o cara vai dormir. Meia-noite, pô, às vezes sábado vai trabalhar. 1 da manhã, menos ainda. 1h30 a gente tá contando piada, começa a cantar, começa a botar uns trechos de música e tal. De verdade, e aqueles que estão assistindo, eu acho divertidíssimo, porque é uma maneira de segurar o cara ali, né, de uma certa forma. Olha lá. Se vê que vai engolir esse palito, meu amigo vai parar sem onda. Esse daí é característico dele. Se você pegar, palito mesmo, né? Quantos palitos devem ir pro jogo? Uns 10 palitos. Ou não, depende do jogador. Olhadinho, que nojo. Bancada do Gregor Black. O Edson Gleipson. Acho que é isso aí mesmo. Será que é certo? Acho que é o Edson Gleipson. Beleza, Edson. Eu, sinceramente, nunca tentei criar nenhum bordão, nunca pensei nisso. Acho que aconteceu naturalmente, com Temos um Jogo, com Hello Bola.
né? Aí o pessoal começou a gostar, começou a comentar, né, no Twitter, agora é quase uma obrigação, né? A gente falar isso daí durante a transmissão. Às vezes é algo que a gente está conversando antes da transmissão, que vira uma brincadeira e que no ar acaba se desenhando. Coisas de Ao Infinito e Além, por exemplo, que é de Toy Story, né? Que é do Buzz Lightyear. Quando o cara chuta lá um field goal muito longo, eu falo Ao Infinito e Além. Tem o Funbelievable também, que surgiu na hora, não sei porquê. Isso é unbelievable, my friend! Cam Newton! Eu tenho De Volta Pra Casinha, que surgiu... De Volta Pra Casinha foi um amigo meu que mandou uma mensagem, cara, quando o cara sofre strikeout, de volta pra casinha, porque o dogout é uma casinha pequenininha ali, né? De volta pra casinha, hein? De volta pra casinha. Vamos pro intervalo e a gente volta já com esta fera aí, ó. Hunter Pence, Brandon Belt e Joe Paddock, Fox Sports. Torcemos juntos. Estremeceu as bases, eu pintou no ar. Faz pouco tempo, faz uns 3 meses. Estremeceu as bases do estádio tal. Aí eu falo o nome do estádio. Estremeceu as bases do AT&T Park. Eu acho que o crescimento dos esportes americanos no Brasil, ele é 100% ligado com as transmissões no Brasil. Exemplos disso, nosso contrato de NFL sempre com mais jogos a cada contrato que renova. A NBA a partir do próximo ano com transmissões dobradas. A gente vai transmitir o dobro de jogos, as 2 finais de conferência, as finais exclusivas. Então acaba virando um círculo e um ciclo vicioso mesmo, mas o começo disso é trazer as transmissões diferentes. Eu não imagino uma TV aberta brasileira abrindo mão de um futebol no domingo à tarde para botar a NFL, ou abrindo mão de um futebol, de um outro evento à noite, durante a semana, para colocar futebol americano. Talvez especificamente em momentos como o Super Bowl, a gente ainda veja. O próprio formato que a NBA trabalha, as transmissões que é muito voltado para o mercado americano, eu não vejo isso hoje emplacando com sucesso em TV aberta. Eu acho que essa é uma tendência do esporte caminhar cada vez mais para TV por assinatura, para TV fechada. Então, eu não acredito nos esportes americanos em TV aberta a curto prazo. Em 10 anos eu vejo a NFL com, não vou falar um jogo por ano, mas de repente um jogo cada 2 anos no Brasil. A Liga Americana, a Liga de Futebol Americana aqui no Brasil, com uns 20, 25 mil torcedores nos estádios, uns 30 times, qualidade. Jogadores de repente saindo do college lá nos Estados Unidos, não conseguindo entrar na NFL, vindo para o Brasil. Eu acho que o atrativo do país vai incentivar muitos estrangeiros a virem para cá e jogar o futebol americano, e isso com certeza vai ajudar o crescimento. Não dá para chutar field goal, então vai pro rugby de novo aqui o time do Green Bay. E aí, Rodgers, para onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar Hail Mary, joga!